É uma cultura, né? Eu acho que eu venho trabalhando bastante isso na mentoria fechada com eles. A gente fez, inclusive tem 3 encontros nossos que o tema é como liderar o seu chefe, né? Na verdade, como gerenciar o seu chefe. A gente levou 6 horas destrinchando essa história toda, porque isso faz parte. E assim, existe talvez o cargo do banco que está mais em mudanças comportamentais e ainda não conseguiram fazer do jeito que dá para ser feito, é o cargo do regional. Eu tenho pesquisas aqui que eu rodei com a minha audiência e assim, não são os vilões da história, mas também não são os exemplos, sabe? É um pouco disso assim, eu peguei a cultura desse jeito e vou fazer desse jeito. Tipo, a hora que eles resolverem, a hora que o banco resolver mudar, eu mudo. Até então, eu vou continuar com esse tipo de discurso. Ah, não aguenta, pede para sair, ah, não quer pressão, ah, não sei o que, se vira. Eu era assim, meu chefe fazia isso comigo. Então, tipo assim, eu, é, e é tão verdade essa coisa deles estarem prontos ou não, deles quererem, né, como o Rodolfo disse aqui, né, que a gente não vê mais essa ambição, essa vontade, mas não vai ver geração Y, geração Z, se continuar com essas metodologias. Eles não querem mesmo. O banco por si, gente, sempre teve a característica de ser trampolim, né? Do cara entrar no banco para lá na frente abrir a empresa dele, entrar no banco para lá na frente fazer não sei o quê, entrar, sempre teve um pouco dessa cultura, mas para essa geração é mais forte ainda. Para essa, agora, você sabe quem mais toma bancário do mercado hoje? Propagandista, laboratório médico. É o sonho do bancário agora, do consumo, é ele virar propagandista, pelo salário, pela liberdade que tem, principalmente pela autonomia de fazer o que tem que ser feito. Quem mais rouba bancário, bons bancários, que abrem, que são vendedores, são os laboratórios médicos de remédio, né, na verdade, que visitam os médicos. Por quê? Porque eles estão encontrando um gap, as financeiras também vêm forte atrás desse profissional e dando muito mais propósito, muito mais condição. Então eu acho assim, tem coisa que a gente consegue mudar, tem coisa que a gente precisa analisar e se preparar mesmo. Acho que a palavra certa é essa. Prepare-se, filtre, aguente, porque é assim. Muda também. Eles mudam sempre, eles sempre estão trocando regionais, etc. Mas, na verdade, é interessante essa mentalidade de, pô, se for isso eu não passo para o meu time, porque isso não motiva. Pelo menos tem uma clareza. Sabe aquela história de que o que eu passo serve para eu não fazer? Muitos passam por isso, não é só você não. É que alguns reagem, a maioria, cada um reage de uma forma, né? Então é natural que isso aconteça. Vamos lá, mais alguém? Vamos dividindo aí. Quem não participou, quer dar uma contribuição aí? Poxa, Fala, Barreto. Barreto, deixa eu só entrar aí, só tranquilizar minha colega aí de instituição aí, né? A gente está vivendo essas 2 semanas aí bem estressantes, né? Mas assim, fica calma, equilibrada, porque coloca a cabeça no lugar, porque assim, regionais querem resultados, é isso, entendeu? Tem que dar o resultado no tempo que são deles, né? E aí, o que é uma semana, a gente tem que fazer em 2, 3 dias, né? É isso. Então, assim, equilíbrio total emocional para lidar na. Assim, eu sou gerente já há 6 anos já no banco, né? E assim, sempre foi assim, sempre tem tempos assim que você tem 2, 3 semanas assim desse jeito, daqui a pouco acalma um pouquinho, daqui a pouco volta, e é assim. E a gente vai lidando com essas adversidades aí do dia a dia, entendeu? Ótimo. Eu acho que tem umas coisas que é tipo assim, eu amo o que eu faço, igual a própria Vanessa verbalizou isso, né? Eu amo o que eu faço. Existe uma forma de você combater aquilo que não está na sua alçada, pensando exatamente o que o Barreto falou, cara, é da profissão. Então, de tempo em tempo eu vou ter, já que eu sei que eu terei isso, então eu me preparo para semanas tal, sabe? Tipo, ó, tô vivendo aquela fase, então aguenta, não não crie expectativas nem para muito nem para pouco, né? Entenda que assim, tipo, ó, vai passar.
sabe a tempestade? Depois vem aquele sol tal, e nada garante que não venha outra tempestade. Então é um pouco, se você entender que isso faz parte daquilo que algumas profissões têm, sabe? Você pega alguns profissionais, você pega o bancário mesmo teve a opção de, apesar do revezamento, tal, mas ele tá lá na linha de frente. O bancário é um serviço essencial, ele não pôde escolher, né? Ele é um serviço essencial. Então tem coisa que é da profissão. Resolve, ajuda a combater, né? Sabendo que, ó, esse tipo de gerente, esse tipo de cargo vai exigir isso. Se eu der sorte, eu pego um pouco melhor, mas por natureza, a maioria deles tem o mesmo perfil, né? Até porque o banco quer gente com esse perfil. É um perfil, a gente chama lá num dos tipos de testes existentes, né? No DISC, por exemplo, que é um mais tradicional, antigo, chama que é o perfil dominante. É o cara que domina e fala, cara, se vira, problema teu. E eles querem esse perfil, porque é justamente para isso. Então, cabe a gente, quando é possível, né, ajustar a expectativa. Como disse o Barreto, faz 6 anos que ele que tem isso. Então, o que que acontece? Ah, vai entrar inverno, então prepara a roupa, né? Ah, vai chegar a primavera, vai melhorando. A verãozão é festa. Mas então é mais ou menos isso, é entender o período cíclico do banco, né? E cíclico também do regional, porque às vezes ele carregou também, não está sabendo sair, porque a pressão está em cima dele também, e aí depois passa, todo mundo segue a roda, todo mundo entende. E o mais importante, qual que é a sua diferença para os outros? Você mesmo disse, eu amo o que eu faço. E quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente sempre acha uma saída, a gente sempre aguenta um pouco mais, porque aquilo dá sentido na nossa vida. Não quer dizer que seja prazeroso sofrer pressão, quer dizer que, inclusive, a pressão faz parte do sentido daquilo que eu faço, inclusive a pressão. Acho que quanto antes você entender e se adaptar a esse momento, daqui a pouco passa, né? Tudo sempre vai passar. Mais alguém? Vamos lá? Mais alguma contribuição aí? Poxa, Boa noite. Boa noite, Mauri. Pode falar. Depois, quem chamou, depois eu abro em seguida. foi eu, Marlon. Beleza, pode falar, Mauri. Depois Tá, o Marvel fala. tá joia. Beleza. São alguns pontos aqui que, para não ser redundante, né, mas alguns pontos que eu achei que me saltaram aos olhos, foi essa questão de que nós nos acostumamos a gerenciar o erro, né? Isso é cultural e isso a gente precisa de fazer mesmo, essa mudança de paradigmas, e ter a consciência de que também não é um processo tão simples, né? A gente não vai conseguir virar essa chave da noite para o dia. Os regionais, como foi o caso aí que a Vanessa nos trouxe, eles passam muito por isso com a gente, e realmente esse filtro a gente tem que fazer mesmo. Já citei em alguma mentoria até a situação de que, numa das reuniões, eu coloquei para a regional o seguinte: cara, você está sempre mostrando para a gente aonde a gente está com gap. Mas será que nesse momento também você não pode fazer um pequeno equilíbrio de valorizar um pouquinho aquelas pessoas que estão conseguindo cumprir o que você está pedindo? E aí já vou entrar no ponto que hoje, lá tanto no Rio quanto aqui no Espírito Santo, tem uma lei que você não pode elogiar, tem uma lei que você não pode ranquear. Então, assim, como gestão, como é que você trabalha num banco, que é competição o tempo inteiro, e você não pode ranquear, você não pode mais valorizar o primeiro, segundo e terceiro lugar, você não pode ter um pódio, né? E aí, porque vai constranger aquele que não entrega. Puxa, mas e aí, que mundo que nós estamos vivendo que eu não posso elogiar o cara pelo que ele fez de bom? Eu não posso reconhecer o melhor porque o pior vai ficar constrangido. Então, a gente acaba tendo que se adaptar a essas regras, a essas convenções, vamos dizer assim, até para não tirar o peso da lei aí, de fazer isso no individual, né? Eu tenho, por exemplo, uma planilha de acompanhamento onde eu tenho a participação de cada colaborador. Então, eu sei exatamente o percentual que cada um contribui no time e eu não posso divulgar essa pizza para eles. Eu preciso de, em cada check-out, mostrar, olha, você está aqui nesse ponto, parabéns, reconheço, elogia, ou quem não está, e você também dá aquela puxada, né? O que está acontecendo e tal, e aí já entra no ponto
desse monitoramento, dessa importância desse estar junto do time como gerente geral, de estar junto do time fazendo o seu papel. Eu posso ter um excelente relacionamento, mas eu não posso deixar de ter a minha investidura da função que eu fui investido como gerente geral, né? Agora, que elogiar é a atitude mais eficiente, não tenho dúvidas, faz todo sentido. E como a gente está mais orientado ao erro, a gente faz pouco, acho que a gente precisa fazer muito mais. Eu tenho um exemplo claríssimo, eu fiz isso hoje, estou com um funcionário que está há 4 dias ausente por rodízio, e aí mandei uma mensagem para ele: você está fazendo falta. Olha, que coisa boa ouvir isso de você, que eu estou fazendo falta. Sim, eu acho que a dobradinha que você está fazendo com a fulana está funcionando. Aí o cara começa a se valorizar. Tenho certeza que na volta dele amanhã, ele vai voltar muito mais motivado para ele interagir disso, e faz com que ele esteja muito mais engajado no time. Então, assim, esses são os pontos que eu acho que são extremamente importantes. Nessa questão do reconhecimento, quando você falou da verba, né? Cara, a gente não tem que esperar que o banco me dê uma verba para que eu faça qualquer tipo de reconhecimento. A Andressa mesmo pegava muito no meu pé com isso, que eu sempre fazia alguma coisa, eu sempre estava fazendo alguma coisa para alguém. Para de gastar seu dinheiro com isso e tal. Mas, cara, eu acho que eu preciso fazer. Eu acho que é a forma que eu encontro de trazê-los mais para perto, deles se sentirem valorizados, né? Eu fiz isso especificamente essa semana, não sei se você viu lá no Insta. Eu fiz um bilhetinho só, com um chocolate desse tamanhozinho, parabenizando pelo mês de agosto, agradecendo pelo foco, pelo empenho deles, e que a gente continue assim. E nesse chocolate, por acaso, estava escrita a palavra elite. E aí na hora de fazer esse reconhecimento, eu pedi assim: eu queria que disso que eu escrevi para vocês, o que mais chamou a atenção de vocês? Eu gostei do foco. Eu gostei da determinação. Eu gostei do continuemos assim. Aí eu falei assim: eu já gostei daquilo que eu não escrevi. Eu gostei do elite, porque nós somos uma elite, nós somos diferenciados, nós somos uma elite trabalhando numa agência de elite. Então, nós não poderíamos ser pessoas mais capacitadas para estar aqui. Então, assim, você traz, né, o time, você engaja, porque ele sabe que se ele fizer, ele vai ter esse reconhecimento. E isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, porque senão a gente se consome pelos problemas. E os problemas são muito maiores do que as vitórias. Muito bom, Mauri. Vamos lá, então, Marvel fala e depois eu volto na tela final e a gente finaliza o terceiro encontro aí sobre como virar, como motivar, como engajar, né? Como entender a real necessidade entre o que o time quer, o que ele precisa e o que ele necessita. Vamos lá, Marvel. Xande, depois eu quero dar uma palavrinha, Noélia. Tá rapidinho. Bom. Pode falar, Noélia. Fala agora já. E aí a gente não finaliza. espero ele. Não, pode falar. O Marvel já falou. Noélia. Já vou encerrar com o Marvel. Pode falar. Eu não vou botar a câmera não, que eu estou muito à vontade. Fique tranquila. Oi? Pode falar, pode falar. Estão me ouvindo? Estamos. Então, cada dia a gente chega cansado, mas é uma coisa assim que dá um gás, né? O baiano diz assim, dá um gás. E, por falar em elogio, esse momento aqui da gente está sendo muito rico. De repente, Xando, você está fazendo até um papel de analista, sabia? Porque eu gosto muito de cuidar de pessoas, né? E eu achei uma coisa muito bacana que esses dias uma liderada minha falou: Noélia, hoje eu vim para cá, ou vim trabalhar pensando em você. Eu disse: por quê pensando em mim? Ela disse: porque você tem me inspirado. Aí eu de pronto eu respondi a ela. Agora eu disse: sabe por que eu lhe inspiro? Porque eu vejo em você a continuidade do que eu faço com amor. Então, assim,
Eu, diferente assim de muita coisa aí do ambiente que vocês trabalham, eu trabalho numa cooperativa de crédito, né? Existem as cobranças, existem as situações de diretoria, mas lá é mais humanizado. Nós participamos efetivamente da gestão. Então, assim, eu até me sinto uma privilegiada aqui no meio. Eu já trabalhei em banco, no Bradescão, na época que era brabo mesmo, e hoje eu trabalho no Sicredi, né? Eles têm uma filosofia que faz valer mesmo. Cooperativa de crédito, a gente cuidando de gente. E, assim, está sendo muito rico para mim esses momentos, esses dias aqui, desde a época que começou no sábado. E a questão do elogio que você falou, isso é uma coisa que eu tenho em mente desde sempre para sempre, porque meu pai era um homem que elogiava muito, né? E isso faz realmente muito efeito. Isso não era para estar amaciando o ego de ninguém. Um elogio franco, verdadeiro, ele motiva sim. E na questão dos 76% dos mornos, Xane, eu tô tendo a graça, né, de estar vendo aqueles engajados. A gente fez um trabalho, eu fiz um trabalho com os engajados para engajar os mornos. E os mornos, os que eram mornos, já estão engajando aqueles que estavam desengajados. E assim, esse testemunho que eu estou dando aqui, Que isso tudo é legal. fruto desses dias. Imagine se eu tivesse na fechada, né, que não deu para eu fazer, na época eu tive um problema. Então, assim, eu quero te dar esse feedback, viu? E assim, não só você, mas como todos esses aí, os colegas aqui que partilham, né, que isso é muito bom para a gente, Que bom. né? Fico muito grato, feliz e entendendo aí que o objetivo tem sido cumprido aí com vocês e, claro, né, a gente vai sempre, todo instante aprendendo, e o que importa é essa clareza, né, esse efeito e eu acho que todos que estão aqui presentes são fora da curva, porque o banco não manda estar aqui, o banco não pagou para estar aqui, ao contrário, vocês se esforçam, vocês fazem além. Isso é exemplo, isso chega na ponta, chega porque você também não desperdiça. Custa cada minuto que vocês fazem extra banco, cada centavos que vocês investem extra banco, custa. Muitos não entendem isso e é por isso que eles não são vocês, né? É simples, tem algumas coisas que não se fabrica, tem algumas coisas que ou você tem atitude ou não tem, né? Mas fico muito feliz. Vamos lá então, Marvel, finalizando aí. Obrigado, viu, Noélia? Fico muito feliz. Poxa, obrigado pela oportunidade, mas é só para finalizar mesmo. Então, eu gosto muito de sintetizar tudo isso em uma palavra, às vezes em uma palavra só ou em um texto. Eu resumo dizendo que aqui que o segredo do sucesso eu não conheço. O segredo do fracasso é a gente não elogiar, é não monitorar, é não ser resiliente, como todos os nossos colegas demonstraram aqui, né? Então, eu sintetizo isso porque eu vi o Rodolfo ali falando uma coisa, me lembrou quando uns colegas falaram para mim quando eu falava que queria ser gerente. Você vai pegar essa alça de caixão? Então, fica relembrando 15 anos atrás. Você vê, eu já tenho 15 anos, né? Então, que eu estou como gerente. Então, fica aí meu recado e obrigado pela noite e pela energia que a gente recebe aqui para no outro dia chegar mais forte. Verdade, verdade. Ai, obrigado, Marvel. Adorei essa. Aí a gente pergunta, mas por que que é assim? Há 15 anos atrás ele já escutou essa pérola, gente, essa alça de caixão, essa eu nunca tinha escutado. Há 15 anos atrás, o cara fala que ser gerente é alça de caixão. Como é que vocês querem que o negócio flua da noite pro dia, gente? Não dá. Marvel, obrigada pelo apoio. Aí, a Vanessa super motivada agora. Porque... Essa é nova no mercado, né? Essa foi maravilhosa. Bom, vamos lá. Eu quero colocar a tela final aqui que eu preparei para vocês, que está aqui, ó. O engajamento é a química que acontece quando você descobre a necessidade do seu time e se doa para entregar a eles os elementos necessários para que a reação aconteça. Então, o engajamento é uma química
e quando você vai descobrindo, igual nós estamos fazendo nesses encontros, você se doa e faz com que essa reação aconteça. Toda reação química precisa de elementos diferentes, precisa de uma temperatura correta para que ela aconteça e, obviamente, precisa de atitude, porque senão não chamaria reação, né? Então, se a gente quer uma reação no nosso time, é isso que a gente tem que fazer. Entender o time, a necessidade, se doar para que eles possam entender e para que realmente essa mudança aconteça de fato, ok? Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente tem nosso último encontro. E aí nós vamos falar de times, como montar super times, né? Como agir como time, não só como indivíduo. Mas foi bem legal. Hoje foi muito bacana a participação de todos vocês. E lembrando, sempre apliquem, apliquem e apliquem. A gente tem bastante ferramenta nesse módulo aqui, nesse terceiro encontro, para que vocês depois baixem, façam checklist e comecem a experimentar essa experiência, porque senão vocês vão continuar carregando a alça do caixão. Escutem isso, escutem a inspiração final da noite de hoje.